Bom dia! Fala galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Comigo está tudo jóia. Vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje daremos início à apostila nova, a apostila do terceiro bimestre. Combinado? Só que nós não começaremos pelo módulo 19, nós vamos começar no módulo 20. O módulo 19, ele fala das explorações no plano cartesiano. Eu vou encontrar uma maneira de como trabalhar plano cartesiano. Vocês lembram? Nós vimos no ano passado o eixo horizontal, o eixo X, o eixo vertical, o eixo Y, aqueles pontinhos que nós precisamos marcar. Eu precisaria de uma lousa quadriculada. Eu acredito que o módulo 19 eu vou resolver com vocês no estilo mãozinha, gravando de cima as folhas, porque com essa lousa vai ficar bem complicado. Então vamos começar no módulo 20, ok? O módulo 20, ele fala relações métricas em um triângulo retângulo. Mas antes de começar no módulo 20, na apostila, eu preparei um resumo para vocês. Eu vou disponibilizar essa folha, esse resumo, tanto no grupo da sala quanto no plural, ok? Ele estará em PDF. Você pode baixar e imprimir ou copiar no caderno, conforme a sua escolha, o que for melhor para você. Agora, atenção comigo. Então, nós temos as relações métricas em um triângulo retângulo. Vamos recordar aqui os elementos de um triângulo retângulo? Nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C. Em frente ao vértice A, o vértice A ele tem ali um ângulo de 90 graus. Em frente ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Os lados que sobram são os catetos. Então, a hipotenusa é o A, aí nós temos o cateto B e o cateto C. O que é esse H? É a altura relativa à hipotenusa. E nós temos as projeções. As projeções N e M. Agora eu vou pegar a minha folha. Prontinho. Então, nós temos o A, que é o ângulo reto, o B e o C, que são ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Nós temos o A, que é a hipotenusa. Nós temos o B e o C, que são os catetos. H, que é a altura relativa à hipotenusa. E o M e o N são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. É a projeção do cateto sobre a hipotenusa. É a projeção do cateto sobre a hipotenusa. O M e N são as projeções. Com isso, nós conseguimos montar algumas fórmulas chamadas relações métricas no triângulo retângulo. A primeira relação que nós temos aqui é o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa vocês já conhecem bem. Outra relação, nós podemos concluir que o A é a soma do N com o M. Então, o A é a soma de N mais N. Super simples. Agora, tem algumas dicas para vocês irem guardando as fórmulas. A altura ao quadrado sempre é N vezes M, ou M vezes N. Como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a altura ao quadrado é igual a N vezes M. Já temos 3. A próxima, a gente comenta na matemática que parece um sinal em forma de cruz, que é o A multiplica o H e o B multiplica o C. Parece uma cruz, certo? Então, A vezes H
é igual a B vezes C. E por último, são duas relações métricas muito parecidas. Elas parecem irmãs gêmeas, certo? Ou irmãs siamesas, porque fica uma grudadinha com a outra. A primeira delas é B ao quadrado, então cateto ao quadrado, e aqui cateto ao quadrado. Então B ao quadrado é um cateto, C ao quadrado é o outro cateto. O A, que é a hipotenusa, o A, que é a hipotenusa. São fórmulas bem parecidas. Então, C ao quadrado, A vezes a sua projeção. A projeção do C é quem? N, certo? E B ao quadrado, A vezes a projeção do B. Quem é a projeção do B? O M. Essas são as relações métricas no triângulo retângulo. Então, nós temos B ao quadrado é igual a vezes M, C ao quadrado é igual a vezes N, a altura ao quadrado é igual a N vezes M, nós temos que A vezes H é igual a B vezes C, temos que o A é o N mais o M e temos o teorema de Pitágoras. Agora, nós vamos para o nosso primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Os catetos de um triângulo retângulo medem 24 e 18 centímetros. Nessas condições, determine, letra A medida A da hipotenusa. Primeiro passo, desenhem sempre, façam o esquema, o esboço do nosso triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, aqui é o vértice A, o ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Vértice B, cateto B. Vértice C, cateto C. A altura H, a altura é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa e as projeções N e M. Nós sabemos, nesse exercício, que os catetos medem 24 e 18 centímetros. Então, aqui, 24 centímetros, aqui, 18 centímetros. A letra A pediu quem? Calcule a medida da hipotenusa. A medida da hipotenusa é o teorema de Pitágoras. Então, nós temos hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O valor do A nós não temos, é o nosso valor desconhecido, fica A ao quadrado. Quem é o nosso B? B é 18 ao quadrado mais o C. Quem é o C? 24 ao quadrado. Agora nós vamos resolver. 18 vezes 18 fica 324. A ao quadrado é igual a 324. 24 vezes 24, 576. Então, o A ao quadrado é igual a 324 mais 576, que é 900. Nós sabemos que o A aqui, a operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. Como se trata de uma figura geométrica, somente a raiz positiva. Raiz quadrada de 900. A raiz quadrada de 900 é 30. Acabamos de descobrir. Não esqueçam de colocar a unidade de medida. A hipotenusa mede 30 centímetros. Vou completar aqui na figura que o A é igual a 30 centímetros, ok? Agora a letra B. A medida H da altura relativa à hipotenusa. Letra B. Eu quero a altura. A altura, quando você tem o A, tem o B e tem o C e quer descobrir o valor da altura, é aquela fórmula que parece uma cruz. A vezes H é igual a B vezes C. Essa fórmula ela é utilizada quando você tem o A, o B e o C e quer descobrir a altura, certo? Nesse caso, ela é perfeita para isso.
O A vale 30, o H nós não temos, o B é 18, o C é 24. Nós temos aqui uma equaçãozinha simples do primeiro grau. 30H. Agora, é só multiplicar o 18 por 24, que dá 432. Então, o valor do H, a operação inversa da multiplicação, divisão. 432 dividido por 30. Então, o H é 14,4. Não esqueçam da unidade de medida. 14,4 centímetros. Agora, a letra C. A letra C pede as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, ok? Então, nós vamos usar aquelas duas fórmulas que são quase idênticas. B ao quadrado é igual a vezes M. C ao quadrado é igual a vezes N. E agora eu vou apagar a lousa e volto em um minutinho. Um segundo, né, gente? Bom, então nós temos B ao quadrado é A vezes M. C ao quadrado é A vezes N. Vamos substituir os nossos valores. Nosso B é 18 ao quadrado. Nosso A é 30, que nós encontramos, vezes M. 18 vezes 18, 324, é igual a 30M. Então, nós podemos escrever que 30M é igual a 324. O M, então, é 324 dividido por 30. Ao dividir 324 por 30, nosso resultado foi 10,8 centímetros. Agora, vamos encontrar o valor de quem? Do M. O C, gente, que é 24 ao quadrado. A, que é 30, vezes quem? O M. 24 vezes 24, nós já fizemos esse cálculo. 24 vezes 24, 576. É igual a 30N. Então, 30N é igual a 576. Então, o N é 576 dividido por 30. O N é igual a 19,2 centímetros. Uma outra maneira de encontrar o N, se a medida toda de A é 30 menos o M, que é 10,8, nós encontramos apenas com uma subtração o valor do N, que é 19,2, ok? Então, você poderia fazer 30 menos o M, que é 10,8. N igual a 19,2. Combinado? Então, aqui nós aplicamos praticamente quase todas as relações métricas. Vamos para mais um exercício, mais um exemplo. Número 2. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo são, respectivamente, 30 centímetros e 40 centímetros. A altura relativa à hipotenusa. Eu quero a medida da altura, do H, ok? Mede 24 centímetros, 20 centímetros, 31 centímetros, 23 centímetros ou 25 centímetros. Primeiro passo, façam um esquema, o esboço do nosso triângulo retângulo. O vértice A, o ângulo reto, o vértice B, o cateto B, o vértice C, o cateto C, a hipotenusa a altura, as projeções N e M. Primeiro, para descobrir a altura, eu tenho a fórmula A vezes H igual a B vezes C.
A vezes H igual a B vezes C. Tenho também a altura ao quadrado é igual a N vezes N. Qual delas está mais próxima do nosso exercício? Nós temos o valor do B e do C. Temos como encontrar o valor do A? Sim, aplicando o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos utilizar a fórmula A vezes H igual a B vezes C, para encontrar o H, que é a altura relativa à hipotenusa. Então, nós vamos encontrar o A aplicando o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A, que é a hipotenusa, nós não temos. Nosso B, gente, é 30. 30 ao quadrado. Nosso C é 40. Mais 40 ao quadrado. Então, fica 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900, mais 40 ao quadrado. 40 vezes 40, 1.600. A ao quadrado é igual. 900 mais 1.600, 2.500. Então, o A é a raiz quadrada somente positiva, né? Porque é uma figura geométrica de 2.500. A igual a 50 centímetros. Só que o exercício quer a altura relativa à hipotenusa. Então, nós temos o A, que é 50, vezes o H, que é o valor que nós desejamos descobrir, igual a B vezes C. O B é 30 e o C é 40. Então, nós temos 50H é igual 30 vezes 40, 1.200. Então, o H é 1.200 dividido por 50. Nós podemos cortar aqui o zero, fica 120 dividido por 5. 120 dividido por 5, 24 centímetros. Então, a medida da altura relativa à hipotenusa, 24 centímetros, que é a alternativa A. Agora, nós vamos para o terceiro exercício, o terceiro exemplo, ok? Número 3. As projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a hipotenusa medem 9 decímetros e 16 decímetros. Então, aqui eu tenho 9 decímetros, 16 decímetros, ok? Então, nosso N vale 9 decímetros, nosso M vale 16 decímetros. Nesse caso, os catetos medem. Nós queremos os catetos. Para descobrir os catetos, nós temos que C ao quadrado é A vezes N, C ao quadrado, A vezes N, e temos que B ao quadrado é A vezes M, ok? Primeiro, nós temos que encontrar o valor de quem? Do A. O A você encontra como? Somando o N com o M. Ou seja, o A é 9 mais 16. Ou seja, o valor de A é 25 centímetros. Agora, nós vamos descobrir o valor dos catetos, o B e o C. Vamos lá. C ao quadrado é o A, que mede 25, vezes o N. O N é 9. C ao quadrado é igual a 25 vezes 9. 25 vezes 9, 225. Então, C é a raiz quadrada positiva de 225, que é 15. Encontramos o C, que é 15 centímetros. Agora, nós vamos encontrar o valor do B. B
ao quadrado, o A que mede 25, vezes o M que é 16. Então, B ao quadrado é igual 25 vezes 16, 400. Então, o B é a raiz quadrada positiva de 400. Raiz quadrada positiva porque estamos trabalhando com uma figura geométrica. O B, então, é igual a 20 centímetros. Encontramos os catetos. Os catetos medem 15 e 20 centímetros. 15 e 20, alternativa A. Agora nós vamos para o quarto exercício, nosso quarto exemplo. Número 4. Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 4 centímetros e 9 centímetros. Uma projeção, 4 centímetros, a outra projeção, 9 centímetros. Determine a medida da altura relativa à hipotenusa desse triângulo. Nós queremos só a altura. E tem uma fórmula da altura com as projeções. A altura ao quadrado é igual a n vezes m. Então, a altura ao quadrado, quem é o n? O n é 4. Vezes o m, que é 9. Prontinho, agora é só resolver que nós vamos encontrar o valor da altura. A altura ao quadrado é igual a 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Então, a altura é a raiz quadrada de 36. A altura é igual a 6 centímetros. Ok? Por hoje é só, pessoal. Vocês já sabem. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer qualquer dúvida. Nossa folha continua. Ela tem os exercícios 5, 6 e 7. Tentem fazer os exercícios. O 5, o 6 e o 7 é só aplicação das fórmulas. É bem simples. Não é tarefa, tá bom? Eu quero que vocês tentem. Não precisa também me enviar fotos. Na próxima aula eu já volto com a correção, mas eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Combinado? Então, um beijo. Tchau, tchau.